E aí, povo lindo do meu canal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais uma vez aqui em um vídeo curto para estar atualizando o nosso canal Sala de Aulas. Eu estou um pouco afastada porque eu estou passando por um tratamento dentário e as coisas não tão fáceis não, tá? Tava com a boca meio inchada, tava doendo e aí não dava para gravar. Mas vamos lá, a gente vai conversar sobre algumas coisinhas aqui no nosso canal, referente aqui ao nosso querido Brasil. Já peço para você deixar o seu like, compartilhar, se inscrever aqui no canal, me ajudar a continuar aqui na plataforma. Não é fácil aqui a nossa vida. Você sabe que o YouTube cada vez mais dificulta os canais de esquerda e os canais de educação, porque não é interessante para o sistema, né, para a elite, para a mídia corporativa, que os canais de educação sobrevivam, né, e os canais de esquerda sobrevivam aqui na plataforma. Então, peço para você dar essa ajuda, tá bom? Se torne membro e caso você queira ajudar financeiramente, tem o Pix, que está sempre na descrição. E eu falo para você agora também, 252-791-61802. Então, vamos lá. Olha só, ontem eu assisti a posse de Cristiano Zanin. Foi uma posse técnica, né? Não teve discurso, porque não é de praxe, mas estavam lá as maiores personalidades do nosso país, as pessoas que tem poder, né? Estavam o Lira, o Pacheco, o Lula, logicamente, né? E o Zanin foi recebido pelos seus pares, né? Pelos seus novos pares, de uma maneira afetuosa, pelo que pude observar nas imagens, né? Inclusive, é o Cássio, né? Aquele mais novo, acho que é o Cássio Nunes. Ele acompanhou o Zanin, né? A Rosa Weber pediu para que tanto o Gilmar Mendes, que é o decano mais velho, quanto o mais novo, né? O mais recente, até a chegada do Zanin, né? O Cássio Nunes, fosse buscar o Cristiano Zanin lá nos bastidores e para acompanhá-lo até o cerimonial. E aí, nos cumprimentos, né, percebi que teve ali uma afabilidade vinda ali do Cássio Nunes, né? E, enfim, no tocante de tudo, o Cristiano Zanin foi bem recepcionado e eu tenho certeza que ele fará será um grande ministro do Supremo, né? Fará ali um grande ministério no Supremo Tribunal Federal. E hoje mesmo o Zanin já estava, né, avaliando casos online. Diz que teve sessão online e ele já participou. E o Zanin vai herdar pelo menos 500 casos do Lewandowski, né? Que foi a pessoa, o seu antecessor. Então, aí o Cristiano Zanin tido como legalista, né? Ele que sofreu lawfare lá na Lava Jato, né? Defendendo o presidente Lula e o Sérgio Moro. Eu nunca me esqueço daquele vídeo que o Zanin tentava falar na sessão lá que o Sérgio Moro estava ouvindo o Lula, e aí o Sérgio Moro ficava toda hora, né, cortando o Zanin, subjugando ele, tentando calar a boca, né? E hoje você vê como é que o mundo dá a volta. Por isso que eu sou assim da fé de que a gente não precisa fazer muito para que as pessoas que nos fazem, nos querem mal, tenham a sua devolutiva, né? Não é nem vingança, não, é que cada um recebe aquilo que planta, né? É uma lei
de justiça, de ação e reação. Então não precisou fazer muito, porque tudo girou, né? Naquele momento, o Sérgio Moro era considerado o bambambam, né? O paladino da justiça, o salvador da pátria. Muitos até cogitaram, né, a ideia de que ele seria o próximo presidente do Brasil, e quando ele não se candidatou, né, a presidente, cogitaram, e o Bolsonaro lhe compensou, né, por ele ter afastado o Lula da eleição de 2018. Aí o Bolsonaro compensa ele para ser seu super ministro, né? E aí todo mundo lá ficava aplaudindo. Eu lembro que teve capa de revista, acho que foi da Veja, que Sérgio Moro estava lá vestido de super-homem, né? E para lá, para cá, sempre super cogitado, era convidado internacionalmente para ir dar palestra, para falar da Lava Jato, né? Para papagaiar todas aquelas abominações de que ele provocava nos bastidores, né? Mas aí, nada como um dia após o outro e uma noite no meio, porque passou alguns anos, né? Lula conseguiu provar sua inocência, saiu da cadeia, aconteceu a Vaza Jato, né? O Intercept, o Delgatti, né? O vazamento, e aí Lula sai da cadeia, né, faz uma campanha em 2022 belíssima, das mais extraordinárias campanhas políticas que esse país jamais viu, né? E vai demorar a ver novamente, porque por mais que outras campanhas venham, por mais que se Lula resolver mesmo se candidatar à reeleição em 2026, mas esta campanha de 2022 foi uma campanha sem precedentes, né? Foi uma campanha que a gente pode viver 1000 anos. Nós nunca saberemos o quanto perigo a nossa democracia estava correndo, né? E o quanto que nós fomos bravos vencedores, né? Porque, olha, cada notícia que a gente vê sobre o desgoverno do Bolsonaro, né? Cada uma coisa cabeluda que faz a gente ficar assim de boquiaberta, né? Pensando, e se eles tivessem vencido? E se eles tivessem conseguido? Né? O que estaria esse país envolvido na podridão? O que estaria esse país envolvido na corrupção? O que estaria esse país, entranhado no lodo da hipocrisia, do fanatismo, da demência, né? Da demência psíquica, política, social, né? Roubos, falcatruas, joias, né, joias recebidas para provavelmente, né, para entregar o patrimônio público do Brasil, né? Porque, sabe, não foi à toa que Bolsonaro recebeu joias, que Michele recebeu joias, e agora esse escândalo nessa semana que vazou aí, que a polícia descobriu, e a Jandira Fegali fez a denúncia, né? Descobriu e-mails de que, entre conversas de ajudantes do CID, né? Ajudantes do ajudante de ordem da República, né? Que estavam lá trocando e-mails, né? E-mails de trabalho, sabe quando você tem uma equipe de trabalho, aí você tem que passar o que aconteceu naquele dia de trabalho para a equipe que está assumindo a partir dali, né? E aí fica aquela troca de memorandos, de mensagem: olha, a gente já fez isso, mas tem isso para fazer, isso é disso, isso é daquilo, né?
E assim, quando a outra turma também passar o plantão para a turma seguinte, aí ela vai fazer a mesma coisa. Então, nenhum desses e-mails, antigamente a gente usava pastas, né, de memorando. Hoje em dia é tudo mais rápido, no e-mail, no eletrônico. E aí se descobriu essa semana, né, porque tem muito documento para se avaliar a gente. Tem muita coisa para se pesquisar ainda. Isso aí é só a ponta do iceberg, né? Tem muita coisa para se olhar. E aí se descobriu esse e-mail, essa troca de e-mail entre as equipes do ajudante de ordem, Mauro Cid, que apontava lá que o presidente tinha recebido um envelope com pedras preciosas e a primeira-dama tinha recebido uma caixinha, né, uma caixa com pedras preciosas também, que não era para protocolar, não era para deixar nenhum vestígio, nenhum documento, né, oficial, mas sim que era para guardar em um tal de cofre, né, um cofre, e depois entregar na hora oportuna para o Cid, né, que era o então ajudante de ordens do Jair Bolsonaro. Então, assim, é tanta sacanagem, é tanta safadeza. Agora, a troco de quê essas joias? Porque ninguém dá joias para ninguém à toa. Muito menos ainda autoridades, né? Então, para que esse povo tenha recebido joias, né, colares, relógios, diamantes e não sei o que mais, e agora pedras preciosas que a gente nem sabe a quantidade, nem que tamanho, onde é que estão essas coisas, né? Alguma coisa o desgovernado teve que dar, né? E por que não declarar? Porque não podia se deixar vestígio. E se uma coisa não pode deixar vestígio, é porque tem algo a esconder. E se tem algo a esconder, é porque é falcatrua, né? Simples assim. Então, a gente jamais vai ter a exata noção do que a gente se livrou quando, no dia 30 de outubro de 2022, a gente elegeu Luiz Inácio Lula da Silva para ser o nosso presidente da República pela terceira vez, né? E que vem a quarta vez, né? Eu, sinceramente, acho que 3 anos e meio, né? Porque agora faltam 3 anos e meio, é muito pouco para que a gente consiga limpar a casa da sujeira que estava e começar uma reforma, né? E a gente sabe muito bem que quando se começa uma reforma, sempre aparece uma coisinha aqui, uma coisinha ali para se arrumar. Então, assim, o Brasil está em um grande canteiro, né, de obras, e sempre aparecerá uma coisinha aqui, uma coisinha ali para arrumar. Então, eu acho que 3 anos e meio será muito pouco tempo, né? E que Lula e nós brasileiros merecemos mais 4 anos, né? Ou então que Lula faça o seu sucessor, né? Mas que não perca essa eleição de 2026 por motivo nenhum, esse sucessor, né? Que se Lula garantir que vai eleger o sucessor dele, eu acredito, né? Eu voto até no poste que Lula mandar, né? Eu voto até no cocô do cavalo branco da noite de tempestade, como diria uma professora minha, se o Lula mandar, né? Mas não podemos perder o poder, né, para a direita em 2026. E aí as pessoas podem achar, nossa, né, fica falando, né, em 2026 já está longe. Não está não, gente. Se a gente for pensar bem, daqui a pouco, daqui a um ano, né, nós teremos eleição para prefeitos e vereadores, né, uma eleição que também dirá muito da eleição de 2026, principalmente aqui em São Paulo, né? Será ali um verdadeiro laboratório para 2026. A gente vai poder observar como que tá a polarização no Brasil. Se já arrefeceu alguma coisa
ou se ainda continua bastante alta nessa eleição que vem. E aí, passada a eleição de 24, rapidinho chega a 25. Passado 25, rapidinho chega a 26. E aí não está tão longe assim, né? Então, a gente tem sempre que pensar no futuro, sempre que pensar. E o Brasil, como eu falei, está em um canteiro de obras e a gente vai precisar de muito mais tempo para se arrumar tudo e ver essa construção terminada, né? E por falar em construção, Lula esteve hoje em Parintins, Amazonas, com a sua comitiva, né, com a sua esposa, e ele foi participar, ele foi relançar, melhor dizendo, um dos maiores e melhores programas do Lula 1 e Lula 2, né, que é o Luz para Todos, né? Parintins é uma cidade do interior do Amazonas, né, e ainda tinha muitas pessoas usando luz de candeeiro, né? Para quem não sabe, candeeiro é um trocinho, parece uma lanterninha, né? Mas você queima querosene ali para poder ter um pouco de luz, né? E aí aquela fumaça horrorosa que entra pelas narinas da gente, né? E começa a arder tudo, é uma poluição só dentro de casa para você poder ter um pouquinho de luz, né? E ainda tinha gente, pasme, nessa condição em Parintins, né? Como tem, acredito eu, em muitas outras cidadezinhas perdidas desse nosso Brasil, né? E aí Lula foi levar a luz, né, para a cidade de Parintins e foi também assinar a parceria energética com os países da América do Sul, né? Então, claro, né, os bolsominhos já devem estar matando, né, matando lá nos grupos da vida, né, nos zaps da vida e nos telegrams da vida, lá falando, né, que Lula, comunista, está fazendo, né, assinou para fazer parceria com a comunista Venezuela, aquelas baboseiras de sempre, né? Mas o fato é que o Brasil está simplesmente retomando aí as questões de irmandade, né, as questões comerciais com os nossos países vizinhos, né? Isso é muito importante, né? Não adianta, nós somos já um país grande, mas nós não somos ainda industrializados e desenvolvidos o suficiente, né? Então, a gente precisa se segurar na mão dos outros países da América Latina para que juntos possamos cada vez mais ficarmos mais fortes e lutarmos contra aqueles que nos oprimem, né? Então, é pura e simplesmente política internacional ou geopolítica, né, que Lula está fazendo. E pasmem, né? Foi preso um fazendeiro em Santarém, que é uma cidade, né? Também da região do Amazonas, que disse, e Lula também falou que em Belém também tem outra pessoa assim, né? O de Santarém está preso já, que disse que ia matar o Lula, né? Não sei se dando uma facada ou atirando na barriga de Lula, uma coisa assim. E esse cara foi preso, né? E descobriu-se que esse cara deve mais de 600 mil em multas para o governo, né, federal. Agora eu estou esquecida do que é essa multa, né? E o cara sonega, simplesmente. Bolsonarista, claro, né? Pode até ter sido um dos grandes patrocinadores do dia 8 de janeiro, vai saber, né? A polícia provavelmente vai investigar sobre isso. E o cara foi preso, né? Porque ameaçou a vida de Lula, né? Falando que iria matá-lo. E um outro lá de Belém, não sei quem é, porque o Lula não falou o nome, o Lula só falou que estava sabendo, né? E o Lula aproveitou o discurso que ele fez lá em Parintins
para trazer de volta luz para todos, para dar um recado para essas pessoas, né? E eu amei o recado que o Lula deu, né? Que foi exatamente o recado de que eu não tenho medo, né? Se eu tivesse medo, eu não tinha nem nascido, né? Se eu tivesse medo, não tinha nem nascido. E isso é uma frase, não somente uma frase de impacto, né? Mas é uma frase realista para aqueles que são nordestinos ou filhos de nordestinos retirantes, né? Eu sou nordestina e sou filha de nordestinos retirante, né? Meus pais, assim como a mãe de Lula e o pai de Lula também, né? Veio do Nordeste para essa cidade grande, aqui no Sudeste, para tentar a vida, né? Para fugir da seca, da fome, né? Da miséria que existia. Hoje não tanto, tá? Mas naqueles tempos longínquos, era uma situação terrível, né? Meus pais contam coisas, eu cresci ouvindo histórias, né, sobre isso, de fazer um pirão com água e farinha e quebrar um ovo para poder alimentar 10, 12 pessoas em casa, né? Com um único ovo fazer o milagre de alimentar 12 pessoas, dividir um ovo para 12, né? É possível esse milagre, né? Fazendo um pirão, né? Então, essa é só uma das histórias que eu cresci ouvindo. Então, Lula, quando ele diz que se ele tivesse medo ele não tinha nem nascido, ele está certo, certíssimo, porque somente quem passou a vida que Lula passou, ou a vida que os meus pais, né, passaram no Nordeste, eles contam, né, sabe o que é lutar pela vida, né? Eu sei o que é lutar pela vida porque eu nasci nessa família e também porque nessa mesma cidadezinha, né, do interior lá das Alagoas, eu tinha uma doença respiratória séria e não tinha atendimento médico, não tinha SUS, né? Minha mãe teve que me passar no médico uma vez com a carteirinha de um convênio de uma menina que, por sorte, era um pouquinho, os pais dela eram melhores de vida um pouquinho e conseguiam pagar um convênio para ela naquela época, né? E aí eu passei como se fosse ela, né? Então, assim, só quem passou por situações adversas, né, como Lula passou, é que sabe, né, o valor que tem a vida e que sabe muito bem lutar por ela e não se abate, não se abala com cara feia, né? Como disse Lula, cara feia para mim é fome, né? Insatisfação porque perdeu a eleição não é problema do Lula, né? Essas pessoas elas precisam entender que o Lula é o presidente da República, né? Que o Lula venceu a eleição, que por uma margem pequena, concordo, né? Venceu a eleição e é presidente de todos, né? E diga-se, foi por uma margem pequena, porque as tramóias, né, safadezas de que o desgovernado e a sua equipe fez, né, no dia da eleição do segundo turno, né, nas estradas e rodovias, principalmente da região do Nordeste, mas também no resto do país, né, fez para tentar vencer a eleição, né, impedindo os eleitores de chegar até as urnas, né? Então, assim, tem um podcast, me lembrei agora, que conta a vida de Alexandre de Moraes. Só que tem um capítulo só, por enquanto, né? É um podcast que fala sobre a vida do Alexandre, esqueci do nome. E aí está contando a história do podcast, da vida do Alexandre, começa exatamente falando dele e tal, né? E da vida dele no dia da eleição, né? E aí, se a gente já foi agradecido, né? Já é agradecido a força de Alexandre de Moraes por ele ter segurado ali, né, no dente as urnas, a eleição, né? Ter garantido ali que tudo desse certo.
conhecendo e ouvindo esse podcast, nossa, aí foi que eu admiro mais, tá? Alexandre de Moraes é assim, ó, tem meu coração também, né? Mas voltando, então assim, a gente ouvindo esse podcast sabe o quanto que a gente se livrou, né? De tudo que a gente se livrou votando no Lula, né? E o Lula, muito bem dito, não tem e nem deve ter medo, né? Porque vendo ali tudo que eles fizeram para vencer essa eleição, as tramóias que eles fizeram no dia da eleição, e mesmo assim eles perderam a eleição e Lula venceu, é porque tem uma força muito grande, mas muito grande mesmo, protegendo o nosso presidente, né? Protegendo o governo do nosso presidente, protegendo os brasileiros. Esse país vai de novo voltar a ser feliz, vai de novo voltar a ser grande, já está, né? A energia já mudou a partir do momento de que Lula venceu a eleição. Eu posso viver 1000 anos, né? Poderia viver 1000 anos. Eu jamais vou esquecer a energia maravilhosa, né? O que eu senti na Avenida Paulista na noite de 30 de outubro de 2022. Carla Zambelli, né? Abandonada até mesmo pelo Bolsonaro e pelos bolsonaristas. Ela fez, né? Conta-se as boas línguas, ela fez um pedido, né? De socorro, um chororô, um mimimi, lá em um dos grupos do Zap, né? Para os seus ex-amigos, né? E disse que ninguém deu atenção para ela, né? Ninguém deu atenção para ela. O próprio Bolsonaro recebeu, eu estava vendo hoje de manhã, recebeu uma orientação dos advogados dele, tanto o Bolsonaro quanto o presidente do partido dele, né, o Valdemar lá, recebeu orientação dos advogados para que, diante desse caso da Zambelli e do Delgatti, que eles ficassem na moita, não participassem de evento público nenhum, não se dirigisse, sabe, não ficasse provocando ninguém, falando, né, merda, que era melhor, entendeu? Porque a prisão do Delgatti, ele já está programando aí para fazer delação premiada, né? O próprio Flávio Dino já admitiu isso lá no começo da semana. O Delgatti, então, é uma verdadeira bomba relógio, né? Não é se vai explodir a pergunta, né? É quando vai explodir. Então, Zambelli está apavorada, porque com certeza, além de perder o mandato, porque também disseram as boas línguas que corre no partido de que ela vai ser cassada, né? E além da cassação, que virá com toda certeza, ela também será presa, né? Porque uma vez cassada, ela perde o foro privilegiado, né? E perdendo o foro privilegiado, ela é uma igual a mim, a vocês, a qualquer outro civil deste país, né? Então, aguardemos os próximos capítulos. Logo, logo, né? O castelinho de cartas já está desmoronando e ela pode ser a próxima carta a desmoronar. E para finalizar aqui a nossa live, livros didáticos de Tarcísio, né? Livros didáticos das crianças aqui em São Paulo. Tarcísio de Freitas, o governador bolsonarista, né? Aquele que pensa e sonha um dia ser presidente, mas não vai ser, né? Tenho fé de que o povo brasileiro não vai cair nessa burrice, né? Tarcísio de Freitas não quer entregar os livros que são comprados e enviados pelo governo federal, ou seja, por Lula, não quer entregar às crianças paulistas e paulistanas, né, os livros didáticos tão necessários, né? E com a falácia de que está tudo digital, né? E que o aluno terá acesso
digital. Ora, pois, se nem na pandemia, no olho do furacão da pandemia, esses governos não quiseram dar um tablet para os alunos, dar um celular para os alunos, né? Provocar o acesso tecnológico para os alunos, imagina agora, que está tudo calmo. Você acha mesmo? Hein, Tarcísio? Tarcísio, você acha mesmo que nós, professores, vamos acreditar que você vai dar um tablet para cada criança? Se você sequer der um tablet para cada professor? Que tudo o que nós usamos de tecnologia é nosso, comprado com o nosso dinheiro na sala de aula? Então, assim, trate de rever essa posição, entregue os livros para as crianças, porque às vezes é a única fonte de pesquisa que as crianças têm, é os livros didáticos, né? Porque muitas crianças não têm celular, muitas crianças não têm tablet, não têm computador, e se tem, às vezes não tem acesso à internet, porque está tão cara que não consegue pagar. Então, assim, esse Tarcísio, como já era esperado por todos nós professores, está uma negação. E ele quer, com essa atitude, abrir ainda mais o vão que existe, né, o abismo que existe entre o aluno da escola pública e o aluno da particular. Porque enquanto ele está tirando os livros didáticos, até o livro didático das crianças da escola pública, o filho de rico, que estuda nas melhores escolas particulares e tem acesso aos melhores sistemas de ensino, estão sim usando livros didáticos, mas também tem seus tablets, seus telefones celulares, sua rede de Wi-Fi, e estão anos-luz na frente do conhecimento dos nossos alunos da escola pública. E aí diz para mim, quando chegar lá na frente, que um e outro for fazer um vestibular, de quem será a vaga da escola pública, da universidade pública, hein? Fala para mim. Será do aluno de escola pública que não teve nem acesso aos livros didáticos, que não tem internet, que não tem computador, que não tem tablet, que não tem nem sequer um passeio num museu, sabe, num teatro, num cinema, às vezes não saiu, nasceu, cresceu e é adolescente ali naquele bairro, nunca saiu sequer do bairro. Eu tenho um aluno que diz que nunca saiu do bairro, tá? Com 11, 12 anos. E aí, o que acontece? Você acha que é esse aluno que vai conseguir vencer os espertos que tem lá no vestibular? Ou é o aluno de escola particular que já está aprendendo com 13, 14 anos o terceiro idioma, que tem tablet, tem computador super moderno, que tem todo acesso a livros, que tem todo acesso à arte, à cultura, ao lazer? Quem você acha que vai para o vestibular? Né? Então, qual é o intuito do Tarcísio? Será que é mesmo valorizar a educação? Ou é precarizar cada vez mais para depois querer até mesmo privatizar a escola? Como diz os galãs feios, eles não passarão. Vai ter resistência, Tarcísio. Pode ter certeza, vai ter resistência. Nós, professores, não vamos permitir que você e o seu secretário da educação tire o mínimo que os alunos precisam e merecem ter. Gente, é isso. Obrigada por você estar aqui. Peço para você curtir, compartilhar, se inscrever nesse canal, trazer mais um amigo. Se torne membro. É um cafezinho por mês de R$ 4 a R$ 8. Não vai te fazer falta nenhuma, mas vai me ajudar bastante aqui na plataforma a me manter aqui, tá bom? Ou faça um Pix, 252-791-61802 ou 11-980-758181, tá? O primeiro é CPF, o segundo é o telefone celular, é os Pix aqui da professora Flor. Agradeço a você, boa noite, até o próximo vídeo, fazendo L sempre. Tchau.